Olá, amigos! A ideia de hoje é conversarmos um pouco sobre o consumismo, uma característica da maior parte das sociedades modernas e que mexe muito com a maioria de nós. Sempre foi assim? Não. É preciso voltar no tempo. Durante muitos séculos, milênios, os homens trabalhavam para garantir o seu sustento. E isso significava conseguir moradia, alimentação e vestuário. Mesmo as classes mais abastadas, que muitas vezes contava com trabalhadores para fazer os serviços mais pesados, não tinham uma grande oportunidade de consumir coisas muito diferentes. Talvez tivessem ali alimentação mais farta, mais variada, roupas mais finas, mas não ia muito além disso. Com a ampliação do comércio, a partir do século XII, XIII na Europa, a chegada de produtos vindos de outros continentes, esse processo começa a mudar. Muitas coisas mudaram no mundo por causa das especiarias. Mas especiarias merecem um vídeo próprio delas. Tamanha importância na história. O comércio foi ampliando, produtos chegando de outras regiões e despertando nas pessoas a vontade e a possibilidade de consumir. Aos poucos, aqueles que tinham mais recursos conseguiam se apropriar de coisas que até então eles não conheciam. Quando que de fato isso se torna parte da sociedade? Século XVIII, Revolução Industrial. A Inglaterra dá início a um processo que vai mudar o mundo. Os ingleses vão criar formas de produzir em larga escala produtos de formas variadas, que chegavam a ser até mesmo meios de transporte, ampliar a variedade e o volume da produção de tecidos e quaisquer outros produtos que começaram a se desenvolver nessa época. Esse volume de produção que se desenvolveu pós-Revolução Industrial, ele só teria sentido se as pessoas consumissem. Porque o retorno da venda é que faz valer a pena a produção. Entra na jogada a propaganda. E a propaganda é o que faz despertar o consumidor. A propaganda é que acende em nós a ideia de que você não pode ficar sem aquilo que até então você nem sabia que existia. E esse processo se acelerou no século XIX, no século XX e agora, século XXI, nós somos facilmente a sociedade do consumo. Nós temos um calendário adaptado para consumir em determinadas épocas, de acordo com festividades que nós comemoramos. Começamos o ano com material escolar, seguimos depois para a Páscoa, saltamos da Páscoa para o Dia das Mães. Do Dia das Mães, caminhamos para o Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças.
Natal, fechamos o ano. No meio de tudo isso aí tem o consumo normal, o consumo sobrevivência. Essas datas dentro do calendário brasileiro, elas ajudam a enriquecer o consumo. Elas ajudam a nos atrair a consumir além do essencial. Porque observem se não é assim. Aquilo que é essencial, nós vamos comprar de qualquer forma. Nós vamos dar um jeito, que é como se diz. A propaganda que foi criada a partir dessa época e é cada vez mais eficiente, ela nos leva a querer consumir aquilo que talvez não seja imediatamente necessário. E a diferença do consumo evidencia a desigualdade social. Não é a causa, mas pode deixar evidente. Por quê? Porque a partir do momento que há um leque cada vez maior de produtos e alguns deles serão consumidos por um grupo e outros deles mais caros serão consumidos por um grupo mais restrito, fica evidente a ideia da desigualdade. Então, esse livre mercado, ele faz com que nós nos mostremos muitas vezes diferentes uns dos outros. E na maioria das vezes não é necessidade. Em alguns casos é curiosidade. Eu quero ter o que eu não conheço. Eu quero consumir aquilo que eu realmente gosto, conheço, gosto. Mas muitas vezes é uma demonstração de poder. É uma demonstração de dizer: eu tenho algo que é de última geração. Eu tenho algo que apenas um grupo seleto consegue possuir. O consumo virou um vício. Não dá para excluir isso das nossas vidas. Pode equilibrar. Porque, de fato, quando os ingleses iniciaram o processo de industrialização, né, desenvolvendo ali as primeiras fábricas, né, desenvolvendo ali novas fontes de energia, era imprevisível naquela época que a sociedade chegaria no ponto que está hoje. Uma sociedade que realmente tem hábito de consumir. Nós somos diariamente seduzidos pelas propagandas. Diariamente. Que nos fazem pensar que existem coisas que são essenciais para a nossa felicidade e não para a nossa sobrevivência. Então, o consumismo hoje ele vai além. Ele não está falando de sobrevivência, porque nós precisamos sobreviver. Ele está falando de felicidade. Você ficará feliz se você for dono disso, adquirir isso, ou comer aquilo, ou vestir aquela marca. E esse processo é um processo que escraviza muitas pessoas. A propaganda é a alma do negócio, de fato. Porque aqueles que conseguem fazer dos seus produtos essenciais, através do marketing, conseguem reverter as suas empresas
um lucro cada vez maior. O consumismo precisa ser excluído da sociedade? Claro que não. Nós precisamos ficar apenas mais atentos para que não depositemos nas coisas, objetos, tecnologia, veículos, seja lá o que for, para que não depositemos nessas coisas a importância maior das nossas vidas. Porque sem elas, a gente também ia sobreviver. E o que há de mais importante no mundo, o dinheiro não compra. Isso é sabedoria dos mais antigos e a mais absoluta verdade. Aquilo que o dinheiro compra pode não ser comprado, pode ser substituído, mas aquela felicidade de adquirir é passageira. Ela não é verdadeira. Ela só realiza algo de efeito imediato. Nessa sociedade consumista, precisamos aprender que o que vale a pena são as pessoas. E as pessoas não têm preço. O que vale a pena é o tempo. E o tempo precisa ser bem utilizado, ele também não tem preço. Então fica a dica. Consuma o que for necessário, não se escravize, não se endivide, porque não vale a pena. Fuja das propagandas fabulosas para que elas não façam de cada um de nós seres consumistas e que colocam os valores econômicos acima dos interesses pessoais. Essa é a ideia, pessoal. O consumismo está aí. Nós só não precisamos ser escravo dele. Em outras oportunidades, falaremos de forma leve e suave e faremos outras reflexões sobre a história. Um beijo para você.